Agora, a Bíblia lida e explicada com Alain Amorim. Para quem quer ouvir a Palavra de Deus de forma simples e compreensível. Olá, querido ouvinte, querida ouvinte. Estamos de volta com o programa A Bíblia Lida e Explicada. Eu sou o pastor Alain Amorim. Nós continuamos a estudar o Evangelho de Marcos no capítulo 14, caminhando para o final desse capítulo. Hoje, então, enfatizando, estudando juntos aqui os versículos 43 a 52. Diz assim, então, a bendita palavra de Deus. E logo, falava ele ainda, quando chegou Judas, um dos 12, e com ele, vinda da parte dos principais sacerdotes, escribas e anciãos, uma turba com espadas e porretes. Ora, o traidor tinha-lhes dado essa senha: aquele a quem eu beijar é esse, prendei-o e levai-o com segurança. E logo que chegou, aproximando-se, disse-lhe: Mestre, e o beijou. Então lhe deitaram as mãos e o prenderam. Nisto, um dos circunstantes, sacando da espada, feriu o servo do sumo sacerdote e cortou-lhe a orelha. Disse-lhes Jesus: Saístes com espadas e porretes para prender-me como a um salteador? Todos os dias eu estava convosco no templo, ensinando, e não me prendestes. Contudo, é para que se cumpram as Escrituras. Então, deixando-o, todos fugiram. Seguia-o um jovem, coberto unicamente com um lençol, e lançaram-lhe a mão. Mas ele, largando o lençol, fugiu desnudo. Aqui vemos a cena descrita por Marcos do momento da prisão de Jesus, que foi subsequente àquele período em que Jesus estava ali no Getsêmani orando. Jesus passou algumas horas orando, as horas finais do que seria as nossas horas finais do dia, provavelmente entre 9 da noite até perto de meia-noite, e logo em seguida então Jesus foi alcançado por um grupo, não é? Aqui é certamente um grupo expressivo talvez de várias dezenas de pessoas, né? O texto diz que é uma turba com espadas e porretes, não é? Quando nós juntamos todos os relatos dos outros evangelhos, nós sabemos que estava ali Judas, provavelmente bem à frente, para poder identificar Jesus, o servo do sumo sacerdote, que era Malco, o nome dele é mencionado por outro dos evangelistas, e os policiais do templo, a polícia do templo, e para garantir que tudo ocorreria exatamente como eles estavam querendo, certamente um destacamento também de oficiais romanos, de soldados romanos. Então aqui certamente nós teríamos perto de uma centena de pessoas, e o nosso autor, o William Hendrickson, inclusive conjectura que por último, lá no final, teria também parte do sinédrio junto para garantir que tudo aconteceria exatamente como eles estavam planejando. Precisamos lembrar a você, querido ouvinte, querida ouvinte, que a prisão de Jesus foi absolutamente arbitrária e ilegal. Eles não tinham qualquer indício factível contra Jesus. Eles tiveram que fabricar testemunhos, eles tiveram que inventar coisas acerca de Jesus, desvirtuar o que Jesus estava dizendo. Então, a prisão de Jesus em si foi um ato absolutamente ilegal, e é assim que Jesus responde a eles. Mas, voltando ao nosso texto, o fato é que Jesus logo avisa que os malfeitores estavam vindo, como nós vimos no final do trecho que estudamos no último encontro. E aqui vemos que Judas tinha combinado com eles que ele indicaria a pessoa a ser presa com um beijo,
Por que isso? Porque eles estavam num lugar ermo, que não tinha iluminação. Estavam ali provavelmente só com a iluminação, talvez da lua, não é? Eles estavam distante e, claro, esses homens aqui teriam tochas, mas só Judas realmente é que saberia identificar quem realmente Jesus era, para que só ele fosse preso. Então eles combinaram que Jesus seria traído, ou melhor, que Judas entregaria quem Jesus era por meio de um beijo. Veja que requinte de crueldade da parte de Judas, justamente com o sinal de amizade entre pessoas muito próximas. Ele beijaria o rosto de Jesus e justamente com esse sinal de proximidade ele indicaria quem Jesus era. E o texto diz que imediatamente após esse beijo ele foi preso. Então o texto diz aqui no verso 45, logo que chegou aproximando-se, disse-lhe: Mestre, e o beijou. E imediatamente então os que estavam ali, os soldados, botaram a mão em Jesus e o prenderam. Jesus imediatamente em seguida denuncia justamente a ilegalidade dessa prisão. É isso que nós vemos aqui a partir do verso 48. Mas antes, até mesmo por causa dessa prisão que tomou todos de surpresa ali do lado dos discípulos de Jesus, um deles pegou a espada e acabou cortando, ferindo o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha. Nós vemos que é o próprio Pedro que faz isso, não é? Nós vemos isso relatado em outro evangelho, e vemos que até o próprio Senhor Jesus cura a orelha desse servo do sacerdote, mas isso está registrado em outro evangelho. Aqui, simplesmente a menção desse ferimento no servo do sumo sacerdote é feito aqui, e logo em seguida Jesus denuncia a ilegalidade do que estava acontecendo. Verso 48, disse-lhes Jesus: Saístes com espadas e porretes para prender-me, como a um salteador, ou seja, como a um assaltante, como alguém que rouba, um ladrão? Todos os dias eu estava convosco no templo ensinando e não me prendestes. Ou seja, Jesus estava justamente denunciando o fato de que eles estavam fazendo às escondidas, à noite, sem que ninguém pudesse testemunhar contra aquele ato ilegal, né? O fato é que todo esse processo da prisão de Jesus, o seu julgamento, foi feito durante a noite e era absolutamente ilegal. As próprias leis daquela época diziam que uma pessoa só podia ser julgada por um tribunal específico, com direito de defesa, à luz do dia. Tinha todo um processo legal que foi simplesmente ignorado na presença no caso de Jesus. E é por isso que Jesus disse: eu estava no templo o tempo todo, por que vocês não me prenderam ali? Na frente de todas as pessoas, de forma legal, da forma correta. É porque justamente eles não tinham nenhum motivo para prender Jesus. É porque tudo aquilo que estava acontecendo era absolutamente ilegal. Jesus foi preso de forma ilegal, foi levado, e o texto diz que, verso 50, então, deixando-o, todos fugiram. A palavra do Senhor Jesus, óbvio, se cumpriu, e os discípulos fugiram. Eles o deixaram ali, e estava ali com eles, segundo o verso 51 nos diz, um jovem. Verso 51 fala o seguinte: seguia-o um jovem, coberto unicamente com um lençol, e lançaram-lhe a mão, mas ele, largando o lençol, fugiu desnudo. Essa aqui é apenas uma nota técnica de quem estava registrando o próprio evangelho. Essa pessoa aqui, esse jovem, não era ninguém mais, ninguém menos que o próprio João Marcos, que estava próximo ali, e essa é uma forma de dizer que ele estava próximo, vendo e ouvindo tudo. E aqui o texto diz que eles tentaram prendê-lo, mas ele fugiu. Ele estava coberto com um lençol, talvez pelo frio, com uma túnica e com lençol, e ele deixou,
E fugiu desnudo aqui talvez o fato de que ele estava apenas com as vestes de dentro. Não significa que ele estava absolutamente nu. Mas o fato é que, exatamente como Jesus havia predito, os discípulos fugiram. Jesus é preso de forma ilegal. Jesus é levado de forma ilegal. Seus discípulos, tomados de medo, fogem. E o texto aqui passa então a indicar, a partir de agora, uma sequência de ilegalidades, até a própria condenação de Jesus, porque em todo momento Jesus é repetidamente afirmado como inocente. Assim Herodes, assim outros, não encontravam maneira de acusá-lo formalmente, criaram subterfúgios. O tempo todo Jesus estava ali inocente, mas ainda assim, esse foi o plano de Deus. O inocente pagou o preço do seu pecado, do meu pecado. Ele se fez culpado por nós, para que nele nós pudéssemos ter a nossa culpa tirada. Que lição preciosa, maravilhosa. Ainda que constatemos aqui a ilegalidade da prisão de Jesus e tudo o que estava acontecendo, ainda assim, nós vemos em tudo isso a mão de Deus e a voluntariedade de Jesus em se deixar levar para cumprir o propósito do Pai. Nós vamos continuar o nosso estudo no Evangelho de Marcos, ainda no capítulo 14, um capítulo um tanto longo, no nosso próximo encontro. Mas até lá, que Deus abençoe a sua vida. Acesse agora nossa plataforma e baixe os podcasts www.rede316.com.br. A Bíblia lida e explicada com Alain Amorim.